Olá, que bom ver tantas pessoas a chegarem. Bem-vindas! Bem-vindas aqui a este direto. É o meu primeiro direto a solo no Instagram. Olá, Cláudia, obrigada por estares aqui. E este direto é um direto onde vamos falar sobre os 4 elementos na astrologia. E vamos trazer também para esta conversa com os 4 elementos um olhar para o dia de hoje, para esta lua nova de peixes, trazendo aqui uma invocação deste elemento água, que é o elemento que abraça esta lua nova. Então, olha, espero que vocês estejam confortáveis, que apesar de estarmos todas em aparelhos móveis e de termos estas notificações que entram e saem, que possamos tirar aqui um bocadinho para honrar estes 4 elementos. Para mim, os 4 elementos são mais do que características que definem qualidades dos signos. Para mim, os 4 elementos são os pilares que constroem a vida. E sendo pilares que constroem a vida, eu devo a cada um destes elementos o facto de estar viva. E gostava que fosse com este nível de devoção que nós nos pudéssemos juntar aqui um bocadinho para falar sobre eles. Então, esta primeira parte da live eu vou falar um bocadinho sobre os elementos, sobre a lua nova, e depois gostava muito então que nos juntássemos, que vocês se juntassem à conversa com os vossos comentários, com as vossas partilhas. Então, para começar, eu gostava de vos ler um poema. Este poema é um poema meu, um poema que eu escolhi para o dia de hoje. Portanto, eu fui vendo, alguém partilhou, já não me lembro, já não vi quem, que esta lua estava a ser muito intensa. Talvez quem saiba este poema possa dar corpo a esta intensidade que é de facto característica desta lua. Obrigada, Sandra. Então o poema diz assim: não me tirem as lágrimas, não me tirem a doçura do desespero, o coro das vozes inaudíveis. Não me tirem as lágrimas, porque a força da minha lágrima é o poder do oceano. Vou repetir mais uma vez. Não me tirem as lágrimas. Não me tirem a doçura do desespero, o coro das vozes inaudíveis. Não me tirem as lágrimas, porque a força da lágrima é o poder do oceano. E hoje este é um daqueles dias onde cada uma de nós, à sua maneira, com lágrimas físicas ou com lágrimas internas, lágrimas externas ou internas, todas estamos a contribuir para o poder do oceano. Seja com as nossas tristezas, com as nossas dores, com os nossos desesperos. Tudo isso é doçura que completa este grande oceano, o oceano do inconsciente coletivo. Vamos chegar a esta água daqui a bocadinho e vamos aprofundá-la um pouco. Antes de começar a falar propriamente dos elementos e de como é que cada um deles se traduz na nossa natureza psíquica, eu gostava muito de trazer aqui um olhar para esta arte que é a arte da astrologia. Então, a astrologia ela é um sistema de referência, um sistema de uma referência que é espaço-temporal muito antigo. Sabe-se agora, através da arqueologia, que já no Paleolítico os homens eles seguiam o ritmo da lua e iam através do ritmo da lua fazendo paralelismos entre aquilo que acontecia fora, na paisagem externa, e aquilo que acontecia dentro, na sua paisagem interna. E no fundo a astrologia ela está constantemente a expressar-se e a movimentar-se entre paisagem externa, aquilo que acontece fora de mim, o contexto onde eu estou integrada,
e paisagem interna, o que acontece dentro de mim, o meu contexto interno. Então, o contexto externo é os lugares que nós ocupamos, os sistemas dos quais fazemos parte, não é? Os ecossistemas aos quais nós pertencemos e com os quais nós nos relacionamos, e o nosso contexto interno é a nossa história, a nossa biografia e as narrativas que nós vamos construindo a partir da nossa experiência de vida. E é isto com que a astrologia trabalha. E dentro destes dois movimentos, interno, externo, nós temos aquilo que são referências, não é? Aquilo que são estruturas. E essas estruturas são-nos dadas pela ciclicidade da vida e por esta observação dos ciclos da vida. Então, a astrologia desenvolveu-se como? Através de uma observação empírica. A astrologia é um ato empírico de criar significado. E sendo um ato empírico, implica que nós sejamos constantemente participativos do processo. Não é algo que eu observo de fora, que aquilo está a acontecer ali e eu estou a observar aqui e a tentar racionalizar o que é que aquilo quer dizer. Não. Eu participo, eu estou lá dentro, eu faço parte. E se eu participo, se eu estou lá dentro, se eu faço parte, então para estar totalmente inteira no processo eu não o posso racionalizar, porque isso já implica colocar-me de fora. Então uma abordagem profunda à astrologia implica nós estarmos constantemente a regressar ao lugar onde estamos e a procurarmos esta inteireza de estarmos atentas, observadoras, integradas aos sítios onde estamos. Então, antes de começar a falar sobre a psicologia, 4 elementos e sobre esta natureza psíquica dos 4 elementos, eu gostava de vos convidar a durante um bocadinho, honrarmos aqui o lugar onde estamos. Então procurem, não faço ideia de onde é que possam estar, mas de certeza que onde estar apoiadas por um chão qualquer, numa cadeira qualquer ou numa almofada, enfim. A vossa bacia, as vossas nádegas, os vossos pés vão de estar apoiados em algum lado. Então vamos só por um bocadinho respirar e, sabem, e trazer aqui à nossa presença, à nossa consciência de que nós estamos aqui, agora, e que neste aqui e neste agora, neste chão que nos suporta o peso, várias coisas estão a acontecer. Dentro do nosso corpo o sangue está a correr e aquilo que faz com que este sangue corra é o fogo. É o fogo que faz com que este músculo, que é o nosso coração, esteja constantemente a bombear. Então o fogo já está presente dentro de nós. Assim como, se nós pensarmos bem, o nosso corpo é como um leito de um rio, onde vários rios se encontram e cruzam. A água está constantemente em movimento dentro do nosso corpo. Então nós temos a água cá dentro. Assim como a terra, os nossos ossos e todos os cantos, as fibras dos nossos músculos, os nossos tendões, eles são feitos de terra e é nessa terra que se agregam as nossas memórias. E nós temos o ar, que está constantemente em movimento, a entrar e a sair. Nós estamos constantemente a trazê-lo para dentro e a soltá-lo e a libertá-lo para fora. Então só aqui, estando aqui, no lugar onde estamos, no contexto onde estamos, nós já temos os 4 movimentos em constante diálogo e interação. Sem eles, não estaríamos vivos. Então, esta natureza que nos dá vida orgânica, fisiológica, biológica, ela também se reflete naquilo que é a nossa paisagem interna. E dentro da nossa paisagem interna, dentro deste percurso empírico de observação, não é, que o homem foi fazendo ao longo do tempo, começou-se a observar aquilo que são os humores, ou seja, os estados psíquicos do ser humano, e começou-se a criar este paralelismo entre humores e elementos.
daquilo que nós temos registro, esta associação entre estados psíquicos e elementos veio na época clássica através das escolas de Platão. Eu acredito que seja muito mais antigo do que isso, mas há toda uma parte da nossa história, enfim, que nos foi vedada. Portanto, os registros que temos é que realmente foram as escolas de Platão que começaram a fazer esta associação entre os nossos humores e os elementos da natureza. E mais tarde a astrologia, à medida que ela foi se desenvolvendo e começando a ser cada vez uma ferramenta de referência, de construção de significado psíquico, ela foi trazendo então estes elementos para ajudar a compor e a trazer esta que é a paisagem da nossa diversidade psíquica. E também a conseguir entender melhor a natureza individual de cada um de nós. Então todos nascemos num certo dia, numa certa hora, num determinado local. Então temos logo esta relação com o sítio onde estamos. Foi o céu desse determinado local onde respiramos pela primeira vez, naquela data, naquela hora, que no fundo marcou esta dança da existência dentro de nós. E quando eu digo a dança da existência, falo, do cosmos, não é? Portanto, quando nós nascemos, os planetas estavam num determinado ponto da sua relação cíclica. E a partir de nós conseguirmos registar esse céu, de perceber através do nosso mapa natal em que ponto é que estas relações estavam, nós temos um modelo de referência para acompanhar o nosso desenvolvimento e as nossas relações sistémicas com tudo aquilo que nos rodeia. Então, quando nós olhamos para o nosso mapa natal, nós vemos que nós temos os nossos signos, os nossos planetas, posicionados em determinados signos e que esses signos, eles são regidos por um determinado elemento. E acontece tantas e tantas vezes nós, ouvirmos o astrólogo dizer, ou os estudantes de astrologia olharem e pensarem: caramba, eu tenho pouca água, caramba, eu sou uma pessoa cheia de fogo. Assim como, não é, nestes primórdios da psicologia nós dizíamos: esta pessoa tem uma natureza mais fleumática, esta pessoa tem uma natureza mais colérica. E esta natureza, de certa forma, molda-nos, mas não nos define. E uma das coisas mais bonitas de estudar astrologia é perceber, de certa forma, sabem, como é que nós somos um barro que está numa determinada fase de construção, e como é que nós podemos ir ajeitando, não é? Limando, ajustando arestas para um desenvolvimento mais harmonioso. Então, uma das coisas que eu faço sempre nos cursos, quando nós começamos a olhar para os nossos mapas e, para a forma como os elementos se equilibram em nós, é falar sobre algo muito importante, que é a autoeducação, que é trazer esta consciência de que ninguém tem pouco isto ou muito aquilo. No nosso corpo, todos os elementos estão em constante diálogo, em constante dança. Na nossa vida psíquica também. Nós temos uma natureza própria que nos faz termos uma maior atração, ou seja, faz-nos ser mais fácil, desenvolver as qualidades de um determinado elemento em detrimento do outro. Mas porque a vida é cíclica e porque está tudo sempre em movimento. Ao longo da nossa vida nós vamos ser chamados a ir, encontrando um espaço, sabem, de harmonia e equilíbrio entre os elementos. E isto faz-se no dia-a-dia, isto faz com consciência, com observação, trazendo este olhar empírico, sabem, sobre a vida e a forma como a vida nos acontece, e ao mesmo tempo um movimento ativo, de força, de vontade, de também nós participarmos da dança da vida. Então, vamos falar de elementos. Quando eu apresento os elementos, eu gosto sempre de começar por falar da água. E gosto sempre por começar a falar desta água de peixe.
Esta qualidade da água de peixe, que é uma água onde a identidade individual está diluída. Obrigada, Marta, pelo teu testemunho sobre o curso. Obrigada. Então, nesta água de peixes, nós estamos num oceano que é o oceano de todas as possibilidades. Aquele oceano onde ainda não existe uma consciência individual. Por exemplo, hoje nós estamos num dia de lua nova em peixes, onde temos, enfim, bastantes planetas em peixes. Sol, a Lua, Vênus, Neptuno. Então, se calhar, nestes últimos dias, ou até mesmo hoje, se calhar vocês já sentiram, sabem, esta espécie de sensação de poder ter tudo e ao mesmo tempo não conseguir nada. Esta sensação, sabem, de não conseguir exatamente controlar ou as emoções ou a nossa ação. Uma certa sensação de eu vejo todo, mas ao mesmo tempo é como se eu não conseguisse tocar, sabem? Eu estou aqui, mas ao mesmo tempo não estou. Eu sei que eu faço parte, mas ao mesmo tempo eu sinto o vazio. E esta é uma fase do ano onde aquilo que parece nem sempre é. Se vocês pensarem, quem está no hemisfério norte, nós estamos agora a chegar ao fim do inverno. E esta é aquela fase onde de repente está calor, mas logo a seguir está frio, onde eu saio de casa super feliz com o sol e de uma hora para a outra vem um frio muito grande para o qual eu não estava preparada. Esta qualidade sabem, de nós não sabermos muito bem com o que é que podemos contar. Esta é uma qualidade implícita nesta água de peixe. Na água de peixe não somos nós que navegamos. É a água que nos navega. E é justamente essa a experiência que nós temos quando, enquanto embrião, nos começamos a desenvolver no útero das nossas mães. Esta sensação de que eu não estou a fazer nada, eu estou a ser feita. Então eu vou repetir. A sensação de que eu não estou a fazer nada, eu estou a ser feita. E é por isso que a energia de peixes é associada à espiritualidade. Porque na espiritualidade, eu sou feita. Eu não faço. Eu entrego-me e sou dirigida. Então é uma outra, sabem? É uma outra dimensão esta de peixe. Quem traz forte energia de peixe no mapa nasce com a nostalgia, com a saudade de viver nessa outra dimensão, onde não precisa de esforço, onde, tal como o bebê, sabem, onde ele está sempre quente, está sempre alimentado e não tem gravidade. Ele pode ir para onde ele quiser. Então quem tem peixe forte no mapa traz esta nostalgia de não precisar de esforço, de não ter que se contentar com as leis da materialidade, de poder fazer o que quer, da liberdade total, da possibilidade total. E nós nascemos para o mundo nesta transição entre esta água de peixe e o fogo da vontade de carneiro. Então há o princípio primordial da água enquanto característica psíquica é a união. Lembrem-se do poema. A lágrima faz parte do poder do oceano. E todas as gotas de água da terra têm no seu instinto regressar a casa, regressar ao oceano. Então nós nascemos, vindas deste reino de peixes, nascemos através do anel de fogo das vaginas das nossas mães para a realidade tridimensional, para esta realidade que é de carne, que é de sangue. E mais cedo ou mais tarde regressamos ao reino de peixes quando morremos. Então, na água nós temos esta urgência, esta vontade de nos unirmos aos outros de uma forma profunda. Seja independentemente de estarmos a falar da água de caranguejo, escorpião ou peixes, a água tem 3 níveis, caranguejo, escorpião, peixe, mas independentemente do nível, a nossa vontade é sempre esta, de nos diluirmos na vida, ou de nos diluirmos no outro, ou de nos diluirmos, no caso de caranguejo, nesta sensação de nutrição,
profunda daquilo que nos é familiar e seguro. E a água fala-nos sempre da nossa relação com a memória. No caso de peixes, esta é uma memória vaga e difusa. É uma memória que não é tangível, que não é concreta. Muitas das vezes pessoas que têm muita energia em peixe têm muita dificuldade de se lembrarem da infância, por exemplo. É como se a infância fosse algo um pouco, sabem, algo muito difuso. E muitas das vezes apanho muitos clientes onde as primeiras memórias que têm já são memórias da entrada para a escola primária. Portanto, é quase como se os primeiros 5 anos de vida fossem, enfim, um vazio. No caso da memória de caranguejo, é o contrário. A memória de caranguejo está muito enraizada naquilo que é emoção, naquilo que a criança sentiu e nesta saudade, sabem? A saudade de sentir o calor, a nutrição, a proteção da primeira infância. E as águas de Escorpião falam de uma memória que é a memória daquilo que é mais profundo e mais escondido em nós. Obrigada. As águas de Escorpião falam destas memórias que nós precisamos de transformar. Então, nós temos uma transformação que acontece, que vai da água para o fogo. De peixes para o fogo de carneiro, nós temos uma transformação que tem a ver com o nascimento, que tem a ver com qualquer coisa que está no reino da possibilidade, que está naquilo que é invisível, naquilo que enfim, que está noutra dimensão e que tem que descer, que tem que entrar na matéria através da força de vontade do fogo de carneiro. Nós temos esta transição entre as águas de caranguejo e o fogo de leão, onde eu nas águas de caranguejo eu estou nesta proteção do vínculo materno, enfim, nesta proteção do lar, da casa, nesta nutrição, e eu preciso deste fogo de leão para me querer exprimir, para querer, sabem, encontrar-me com o meu eu autoral e deixar a proteção dos meus progenitores para encontrar o meu caminho, a minha forma de expressão no mundo. E depois nós temos esta transição entre as águas de Escorpião, que são estas águas profundas, estas águas da transformação, das quais nós temos que sair para conseguir ver a luz, a clareza, a visão de Sagitário. Então nós temos no elemento água, nós falamos de uma paisagem que está ligada às nossas memórias mais profundas, que está ligada a esta segurança, sabem, de nós sermos levados, enfim, pela água, de nós não termos que fazer esforço, de nós, de certa forma, estarmos a ser vividos e participados pelo reino da água, porque na água nós estamos, enfim, unidos a qualquer coisa, seja a algo espiritual, seja às nossas memórias de infância, seja aos nossos processos profundos, as águas de Escorpião. Mas em fogo nós temos que ter esta vontade de nos assumirmos. E o fogo fala-nos do espírito. Um dos meus poetas favoritos, John O'Donoghue, tem um trabalho feito só sobre os elementos. Ele era místico e poeta, já faleceu, e ele tem um livro muito bonito que se chama The Four Elements. É um livro que nós vamos estar a estudar no meu curso de Astrologia sobre os 4 elementos. Chama-se The Four Elements, Reflections on Nature. E neste livro ele diz que a água é a lágrima da terra e que o fogo é a casa e o coração do espírito. Então, o fogo fala-nos sobre esta vontade que faz com que o espírito possa se manifestar. E nós temos o fogo de carneiro, que é o fogo da vontade, o fogo que nos leva a iniciar processos, o fogo que nos leva, enfim, a começar movimentos, o fogo que nos excita e que nos anima e que é tão forte que faz com que a gente deixe este espaço aquático, quente e protegido do líquido amniótico para vir para o incerto, para o desconhecido. E depois nós temos o fogo de leão, que é o fogo da expressão, o fogo que faz com que eu deixe
o espaço conhecido daquilo que é certo e seguro, das histórias que me contaram, sabem, dos afetos que me nutriram, e eu vou lá para fora criar novas relações e arriscar-me no mundo. Eu vou aprender a me encontrar com o mundo a partir da minha própria experiência e não daquilo que me contaram que o mundo era. E isto acontece com o fogo de leão. E neste fogo de leão eu vou irradiar o fogo do meu espírito para o mundo, através do meu sol. E depois nós temos este fogo de Sagitário. Esta passagem de Escorpião para Sagitário, onde Escorpião renasce destas cinzas, e quando chega a Sagitário ele traz uma visão mais completa da vida. Porquê? Porque ele trouxe ao de cima o que era de mais profundo para oferecer ao grande todo. Então esta transição de Escorpião para Sagitário é a transição onde o ventre da terra se encontra com o topo da montanha, sabem? Onde aquilo que é mais profundo em nós, as nossas vulnerabilidades, as nossas inconsistências, as nossas feridas, elas são elevadas à luz. E com toda a coragem nós conseguimos trazê-las, e não só trazê-las ao mundo, mas dar-lhes um significado universal. Um significado que já não é pessoal, mas é universal. É para todos nós. Que é aquilo que estamos a fazer hoje nesta live, no fundo, a utilizar o fogo de Sagitário para trazer aquilo que são os nossos contextos pessoais e dar-lhes um significado que seja universal. E depois nós temos uma outra transição, que é a transição que vem da terra para o ar. Então, quando nós falamos de terra, o John fala que a terra é o tabernáculo da memória. E de facto, é na terra é a terra que recebe todas as nossas emoções. No zodíaco, nós temos primeiro os signos de terra, e a seguir aos signos de terra aparecem os signos de ar. E a seguir aos signos de ar nós temos os signos de água. Então, aliás, desculpem, sim, é isso. Então, no nosso corpo nós trazemos guardadas todas as nossas memórias. Muitas das vezes nós temos esta tendência para querer racionalizar aquilo que nos acontece, para querer chegar às nossas emoções através do nosso intelecto. Mas na verdade é a partir da terra que nós absorvemos a água. A terra absorve a água. A água precisa da terra, sabem, para ser absorvida. E é no leito da terra que a água se expressa. É no leito do corpo que as nossas emoções se podem expressar. Então, uma das coisas muito importantes, eu falava há bocado de autoeducação, neste trabalho com os 4 elementos enquanto estrutura psíquica, é este trabalho de nós aprendermos a deixar que seja o corpo a fluir as emoções e não o intelecto. O trabalho do ar é outro. Nós precisamos que seja o corpo, a estrutura do corpo, a nossa postura, os nossos músculos e tudo o que fica lá encrustado no nosso corpo somático. Nós precisamos que seja o corpo somático a participar deste lugar que a água precisa para correr livremente, para ser rio e não estagnar em nós. Então nós temos 3 níveis de terra, uma delas é touro, e portanto o touro fala-nos desta terra, que é a terra que nós precisamos para que todas as nossas necessidades básicas, aquelas que são essenciais à nossa sobrevivência, estejam providas. Seja aquilo que comemos, seja aquilo que nós tocamos, a cadeira onde eu estou sentada agora, a almofada, esta roupa, sabem, que me protege a pele. Esta é a terra de touro. É uma terra que está muito ligada àquilo que eu preciso para viver e àquilo que eu preciso para crescer. Daí touro ser o signo que aparece no auge da primavera. Porque nós temos ao mesmo tempo esta beleza e esta pujança maravilhosa no hemisfério norte no mês de maio, no hemisfério sul é o contrário, mas ao mesmo tempo que há toda esta pujança, nós precisamos que haja uma certa
sabem, nós precisamos que haja uma certa constância para que toda esta promessa possa frutificar no verão. Se de repente no mês de maio eu tenho granizo, tenho temperaturas muito baixas, tenho neve, então toda esta promessa pode simplesmente desaparecer e eu já não vou ter fruta no verão. Então os nativos de Touro trazem dentro de si, sabem, encrustado no seu sistema, esta necessidade da sobrevivência, esta necessidade de assegurar que aquilo que é, é. Que existe estabilidade suficiente para que eu possa crescer e se ingrar na vida. E esta é uma terra que é ligada àquilo que é primordial em nós. E depois nós temos a terra de Virgem. E a terra de Virgem é uma terra que traz consigo já esta relação, sabem, que é uma relação que vem com a própria abundância da terra. Porque Virgem é um signo que, em termos anímicos, nos fala desta qualidade da passagem do verão para o outono. Esta altura onde o fruto já chegou ao seu auge e eu começo a precisar de armazenar. Então a terra de Virgem, na verdade, é uma terra que está ao mesmo tempo presente no aqui e agora, capaz de observar o que é que ela tem, onde é que ela está e ao mesmo tempo pensar no que está para vir. Como é que ela pode preservar, como é que ela pode garantir que quando vier o inverno da alma, existe uma despensa cheia para que a alma se possa alimentar mesmo quando não existe alimento lá fora. Então, a terra, seja de que signo for, fala-nos desta capacidade de nós estarmos aqui, implantados no lugar onde estamos. É através da terra que nós conseguimos chegar à nossa paisagem externa e conseguimos dialogar com o contexto no qual nós estamos inseridos. A terra de Capricórnio é uma terra que constrói e cuja construção é uma construção já a pensar naqueles que virão depois. Ou seja, é uma construção que é feita para assegurar que há futuro, que há uma continuidade. Então a Terra fala-nos sobre aquilo que é básico e essencial para que haja vida, haja sobrevivência e haja depois continuidade, estrutura. E no fim nós temos o ar. E se vocês repararem, quando nós fizemos este pequenino exercício ao início, quem estava cá desde o início, no ar, todos os outros elementos foram elementos que nós conseguimos visualizar sempre dentro. Falámos do fogo, falámos do coração que bombeia, não é? Falámos do nosso corpo enquanto leito de rio e da água que corre para cima e para baixo através das nossas veias, através da nossa linfa. Mas quando falámos do ar, imediatamente nós pensámos neste movimento, não é? Naquilo que entra e naquilo que sai, que está constantemente a entrar e a sair. Então, no fundo, o ar é o elemento que liga todos os outros. Sabem, o ar é aquilo que permite com que haja renovação, com que haja dinâmica, com que haja, sabem, um movimento que é expansivo e que contrai ao mesmo tempo. E dependendo da qualidade do ar que nós falamos, nós podemos estar a falar de um movimento, enfim, que é inconsciente, que acontece só porque nós respiramos e temos que respirar para viver, até chegar a movimentos cada vez mais conscientes, onde eu estou cada vez mais presente e consciente daquilo que eu faço com o ar que entra e com o ar que sai. E eu não sei se toda a gente aqui já experimentou, por exemplo, fazer exercícios respiratórios de yoga, ou se já fez algum tipo de exercício, enfim, com a respiração de uma forma mais terapêutica, mas quem fez sabe, não é? Que quando eu trago a minha consciência para a forma como eu respiro, há coisas incríveis que podem acontecer dentro do meu corpo só pelo simples fato de eu saber o que faço com o ar que entra e com o ar que sai. Então o ar fala-nos desta nossa qualidade de estarmos em constante relação
com o que está fora de nós. E de termos esta capacidade, sabem, de nos ligarmos aos outros. Nós ligamos-nos aos outros através do ar. A criatividade está ligada ao ar. Porquê? Porque o mundo das ideias é um mundo aéreo. É um mundo ao qual nós vamos buscar um bocadinho e vamos entregar um outro bocadinho. Ninguém tem ideias próprias. As ideias existem e nós respiramos-las para dentro, fazemos aqui qualquer coisa com elas e depois expiramos-las para fora e elas vão bater a outra porta qualquer. Uma das qualidades mais bonitas do ar para mim, para além de todas estas questões assim mais, enfim, tradicionais, como a comunicação, a aprendizagem, mas para mim uma das mais bonitas é o tempo. Sabem, no ar eu tenho a capacidade de andar entre tempos. Por exemplo, eu leio um livro sobre o século XV e de repente a minha imaginação consegue-me levar ali atrás ao século XV. Eu tenho esta experiência de estar ali no século XV durante um bocadinho. Eu preciso do ar para isso. Eu consigo ler um livro, eu consigo me projetar no futuro através do ar. De pensar o que é que vai ser em 2040, por exemplo. Como é que vai ser o mundo em 2040? Sem esta liberdade do ar, eu não tenho esta capacidade de andar para trás e de andar para a frente. Então nós temos, por exemplo, o primeiro ar do zodíaco é o ar de Gêmeos, e em Gêmeos nós temos um ar que é um ar que não pertence a lugar nenhum, sabem? É este ar que nós inalamos e exalamos simplesmente porque sim, porque precisamos. Então, o ar de Gêmeos é um ar que simplesmente acontece porque nós precisamos dele para estar vivos. É o ar que nos leva para o mundo, para fora das nossas casas. Estar em contacto com os nossos vizinhos, estar em contacto aqui nas redes sociais uns com os outros. É o ar da curiosidade. E o ar que faz com que eu consiga ir desenvolvendo a capacidade de, no meio da diversidade, encontrar um lugar, encontrar um caminho. E uma das coisas mais bonitas do ar de Gêmeos é que ele é um ar que abrange, que abraça a diversidade e que aceita todos os lados. E depois nós temos o ar que é o ar de Balança, que é um ar já mais íntimo. No ar de Balança eu já preciso de uma troca, sabem? A partir da qual eu me veja. Eu já não me chega à diversidade. Eu já preciso de conseguir enxergar através do outro quem eu sou. Que bom, minha querida Carmen. E depois nós temos o ar, que é o ar do Urano, o ar de Aquário, desculpem. Estou com o Urano na cabeça porque tenho estado a pensar muito e tenho estado a trabalhar muito com o Urano. Temos o ar de Aquário, e o ar de Aquário é este ar que eu falava há bocado. É o ar que está tanto no passado quanto está no futuro. É o ar que me dá a capacidade de imaginar o que está para além da realidade. Aquilo que ainda não existe. E se nós pensarmos bem, sempre que a humanidade anda para a frente, é porque existe meia dúzia de pessoas que têm a coragem de pensar naquilo que ainda não existe. Porque se não houver esta capacidade de eu me projetar no tempo para o futuro, a realidade não acontece. O futuro acaba por não ser nada mais, nada menos do que uma repetição do passado. Então não é novo. E nós precisamos do ar para trazer o novo. E os elementos, tal como na natureza, eles têm a sua dinâmica, eles têm, enfim, eles ora se complementam, ora se repelem. Por exemplo, para eu poder utilizar o meu ar, eu preciso de fogo. Se eu não tenho fogo, o meu ar nunca pode ter direção, sabem? Se eu não tenho ar, o meu fogo não pode ter força. Ou se eu tiver muito ar, eu vou ter um fogo incontrolável. É a mesma coisa com a terra. Se a minha relação entre a água e a terra não for equilibrada, então a terra vai tentar abafar a água e a água vai ficar escondida. E isso pode ser bom. Não estou a dizer que nem é bom nem é mau. Estou a dizer que, assim como nós olhamos para a paisagem externa e para a natureza e nós vemos a dança dos elementos, essa dança dos elementos que acontece na paisagem externa acontece dentro de nós. E às vezes é muito mais rico
neste exercício que eu falava logo ao início, num exercício de construção de significado autoral, que é isso que a astrologia nos permite enquanto sistema de referência, eu observar a minha paisagem externa do que estar a ler conceitos que estão cristalizados em livros. Porquê? Porque a minha paisagem externa, ou seja, aquela que me é devolvida pela cidade onde eu vivo, pela localização da minha casa, pelas minhas relações mais íntimas, ela é viva, ela é dinâmica, ela está em constante transformação. Então ela está constantemente a devolver-me as lições que os elementos precisam de me ensinar a partir de uma experiência empírica. Eu estou a participar do processo, enquanto ao mesmo tempo o observo, mas eu estou lá. E esta é a base do empiricismo. Eu vivo, eu participo, eu observo e depois, quando tenho dados suficientes, começo a construir um significado a partir da minha observação e a experiência. Então aquilo que eu vos queria trazer em relação a estes 4 elementos e de prático que vocês podem levar para a vossa vida é esta ideia de que a astrologia não é uma coisa que se aprende, a astrologia é uma coisa que se vive no dia a dia e ela constrói-se a partir desta relação empírica com a nossa paisagem. Esta construção empírica, desculpem, que se baseia na relação entre aquilo que é a nossa paisagem externa e aquilo que é a nossa paisagem interna. Deixem-me ver em quantas horas temos, porque eu sei, sim, temos aqui algum tempo. Eu queria só, em relação a esta lua nova, gostava de dizer que esta é uma lua nova. Eu chamei esta lua nova aqui assim nas minhas contemplações, a lua do sonho. Porque de facto nós estamos numa fase até da própria evolução, não é? Onde nós estamos a chegar ao fim de um ciclo. Então este ano, esta lua nova, ela realmente é muito simbólica. Esta energia de peixes este ano está carregada, ela é como se ela estivesse completamente sincronizada com o contexto que nós estamos a viver. Porque reparem, peixe fala da morte, de qualquer coisa que em termos... Que em termos de identidade precisa de se entregar, precisa de se diluir, precisa de morrer. E nós estamos a chegar aqui ao fim de um segundo confinamento, de uma caminhada cansativa e frustrante, onde a realidade que nós conhecíamos, ela está lentamente a dissolver-se e a desaparecer. Então nós sabemos que há qualquer coisa que vem a seguir, mas ninguém sabe exatamente o que é. Ninguém pode dizer que sabe como é que vai parecer o mundo, que cara é que vai ter este mundo daqui a 4 ou 5 anos. Nós sabemos que estamos no limiar de uma mudança gigante. E também sabemos que se nós não conseguirmos deixar morrer o que precisa de morrer, se nós não conseguirmos deixar que estas águas de peixe purifiquem todas estas partes do ego humano que precisam de ser purificadas, que nós estamos a caminhar para uma extinção. Todos sabemos disso, certo? Então este tempo que nós estamos a viver, esta lua, é de certa forma uma lua que nos chama a sonhar. Que nos chama a sonhar não um sonho de vontade própria, não o sonho que eu tenho para mim ou o sonho que tu tens para ti, mas um sonho que tem a ver com a humanidade. E quando eu falo em humanidade, apesar de estar lá a palavra homo, também está lá a palavra humus. Ou seja, para mim, humanidade, e o dicionário que me desculpe, tem a ver com chão, tem a ver com humus e com a forma como cada ser vivo deste planeta contribui para a construção deste chão comum, deste humus a partir do qual pode haver vida. Então este sonho que nós estamos a sonhar agora é um sonho que vai ser projetado no futuro, daqui a 7 anos ou mais anos. E é uma construção comum de vida, não de humanos, mas de vida. E em peixes nós temos esta capacidade, sabem? De conseguir abdicar desta identidade individualista. Eu não estou só a falar do eu, Ana, estou a falar de nós, raça humana. Nós fomos construindo
nos últimos séculos da nossa história, uma identidade que é primordialmente antropocêntrica e, portanto, há uma desconstrução a acontecer com esta energia de peixe. E, de certa forma, este lugar do sonho, que é o lugar desta lua nova, precisa de ser um lugar do sonho que é um sonho universal. Que é um sonho que não tem só a ver connosco agora, que estamos aqui vivos, mas que tem a ver com os nossos ancestrais. Com o sonho que eles sonharam para nós. E com a forma como nós fomos capazes de honrar o sonho deles ou nos desviamos desta vontade universal em prol de uma vontade individual. Então, para mim, assim, em largos traços, este é o sentido que eu trago para esta lua nova em peixe, neste contexto, nesta paisagem externa que estamos todos a viver agora. Eu escrevi um artigo sobre esta lua nova, portanto, se vocês quiserem, está no meu blog e eu exploro mais esta ideia, esta imagem do lugar do sonho. Então, agora gostava muito de vos ouvir. A Sandra está a falar da Associação Humanidade Humus. Sim, obrigada, Sandra. Sim, gostava de ouvir as vossas perguntas, as vossas partilhas. Obrigada, Ana, por estares aí. Alguém tem algo que queira perguntar ou partilhar? Eu espero que vocês tenham gostado, espero que saiam daqui, enfim, inspiradas e inspirados para irem à procura destas dinâmicas, destas relações entre os elementos, não só dentro, mas fora de vocês. Eu vou dar eu vou iniciar um curso sobre os 4 elementos na astrologia agora no fim deste mês. Se alguém quiser fazer esta viagem, que é uma viagem íntima, vivencial, exploratória destas paisagens neste contexto, não é, da construção autoral de significado, sejam muito bem-vindos e obrigada por estarem aí. Fala um pouco sobre o curso dos 4 elementos. Ok, Sandra, obrigada. E sim, estás a perguntar como tecer esta lua nova na tecelagem. Olha, então antes dos 4 elementos vou dizer assim rapidamente. Quem quiser dedicar-se nesta lua nova a um trabalho artístico precisa mesmo de abdicar a necessidade de controlar o que quer que seja. Precisa de ser um encontro com a arte que seja um encontro de vazio. Um encontro, sabem, sem expectativas. É muito importante de o fazer, ok? Seja na tecelagem, seja na pintura, deixem que as mãos, deixem que o corpo, deixem que as águas vos guiem. E se tiverem que parar para chorar, e que se tiverem que parar para rir, e que se tiverem que parar para dançar, façam-no. Mas façam qualquer coisa que não tenha qualquer objetividade, que não tenha que ter nem princípio, nem meio, nem fim, que seja apenas uma expressão destas águas universais, ok? E em relação ao curso de Astrologia dos 4 Elementos, é um curso onde nós vamos abordar esta relação entre a natureza externa e a natureza interna, onde nós vamos estar a falar sobre cada elemento e os seus signos, olhando para a paisagem que nos rodeia e criando significados entre o nosso mapa natal, portanto é uma turma pequenina, não é? E a forma como cada uma de nós vive e experiencia essa dança dentro de si. Uma das coisas muito bonitas deste curso é que na partilha entre todas, tudo aquilo que eu não consigo expressar, eu não consigo ver olhando objetivamente para mim própria, muitas das vezes é expresso por todas as outras que fazem parte da turma. Ou seja, não é necessariamente uma turma onde eu sou a professora, é uma turma onde eu sou facilitadora de diálogos onde nós todas possamos aprender com a experiência umas das outras. E a ideia do curso é essa. O nosso guia, aquele que nos vai ajudar a criar a ponte entre uma introdução aos elementos prática que vem da astrologia e uma construção mitopoética que nos ajuda a aceder a estes lugares dentro de nós, vai ser o nosso Cicerone, vai ser o John O'Donoghue. Como vos disse, o John foi uma pessoa que revolucionou a espiritualidade irlandesa.
Ou seja, ele era padre, foi teólogo, e ele começou a perceber a forma como a Igreja Católica estava a roubar aos irlandeses a sua identidade profunda com a paisagem, com a natureza. Então ele fez um trabalho incrível, sabem, de resgatar a paisagem irlandesa para a espiritualidade das suas gentes. E de certa forma este trabalho com os 4 elementos é um trabalho que nos proporciona isto, resgatar a nossa paisagem para a nossa espiritualidade. Porque quando nós falamos de alma, nós temos que falar de espírito, porque no fundo o papel da alma é ser uma ponte entre o espírito e o corpo. E portanto, este é um curso que fala também do resgate do sagrado em nós através destes 4 elementos. E faltou-me falar sobre os rituais. Não vou falar sobre todos os rituais, mas gostava de vos dizer que hoje é um dia importante para honrar as águas. Honrar estas águas da existência. Honrar as águas das quais nós viemos, as águas da nossa ancestralidade, mas também honrar estas águas do inconsciente coletivo. Estas onde nós navegamos tanto no passado quanto no futuro. E, portanto, esta imagem, sabem, de eu tomar um banho e deixar a água correr e sentir-me que estou num rio e que deixo que o rio saiba exatamente o que fazer com as minhas emoções, que eu confie à sabedoria da água, a capacidade de saber o que é que em mim precisa de ser purificado, que eu me entregue a essa sabedoria. Acho que é uma excelente sugestão para um ritual hoje. No curso nós vamos falar destes rituais e vamos, acima de tudo, falar sobre como nós podemos criar rituais com os elementos que não sejam fórmulas, mas que sejam um contacto íntimo de cada pessoa com a sua natureza, porque é aí que está a força do ritual. É esta conjugação entre o sítio onde eu estou, o meu contexto interno, e o meu contexto externo. E por isso precisa mesmo sempre de ser pessoal. Obrigada, querida Alexandra. Sim, a Alexandra está a dizer que os rituais são um habitar do tempo, de um tempo pessoal e coletivo. É isso mesmo, Alexandra. Obrigada pelas tuas palavras. Pronto, já agora lembro que, não sei se sabem, mas pronto, fica aqui o convite. Segunda-feira vou fazer uma outra live sobre a jornada da heroína pelo Zodíaco, se quiserem aparecer. É às 7 e eu vou ficar muito feliz de vos ter por lá. Sim. E foi a minha primeira live sozinha. Espero que tenha corrido bem, espero que tenha sido fluido, que não tenha sido maçador. Eu fico sempre a pensar, oh meu Deus, as pessoas vão ficar a olhar para mim uma hora inteira, que seca. Espero que não tenha sido assim uma seca, que tenha sido bom e rico. Sim. Pronto. Eu acho então que vamos despedindo, não é? O Instagram deve estar quase a parar. E se calhar vou ler um outro poema, não vou ler o mesmo. Vou acabar com um poema, pode ser? Vou acabar com um poema que eu adoro, assim, um poema que eu gosto mesmo muito. Uma das minhas poetas favoritas é a Sofia de Melbrenner. E pronto, quem me conhece já ouviu este poema porque eu leio várias vezes. Então ofereço-vos este lindo poema e pronto, e espero que nos possamos encontrar novamente. Então, a Sofia diz assim: aprenda a não esperar por ti, pois não te encontrarás. No instante de dizer sim ao destino, incerta, parastes emudecida, e os oceanos depois de vagar te rodearam. Muito obrigada por terem estado aqui comigo. Fico muito grata e um bom tempo de purificação para vocês, para nós. Um bom tempo de sonho para todas nós. Obrigada. Vou desligar então. Se alguém tiver mais alguma coisa para partilhar e comentar, pode sempre fazê-lo depois no feed.
Um abraço muito grande para vocês. Obrigada por estarem aí. Obrigada, Alexandra.